Olá, aqui é Pedro Sete Câmara. E aqui é Priscila Catão. Este é mais um Prosa Livresca. E hoje nós vamos falar sobre Alice Munro, a escritora canadense que faleceu recentemente, que ganhou o Prêmio Nobel em 2012 e que Pedro... Não, 2013. 2013? É. E que Pedro traduziu. Pois é, eu traduzi 2 livros da Alice Munro, esse, Progresso do Amor, e outro que não foi publicado, Vidas de Meninas e Mulheres. E nós gostamos muito da Alice Munro, né? Como ela faleceu, tá? Esse é mais um prosa livresca, assim, oportunista, né? Quer dizer, tô usando, assim, esse pretexto para falar dela, mas é uma autora que, talvez aqui, vamos dizer, na nossa bolha, digamos, as pessoas leem pouco, mas elas deveriam ler, porque é muito, muito, muito boa. Ela é uma escritora maravilhosa, realmente. Então, eu vou falar um pouco de como foi traduzir, vou falar do que eu gosto nela. E Priscila leu, não sei se você leu só as minhas traduções ou leu o original também. Não, eu li só as 2 traduções do Pedro, gostei muito dos 2 textos e da autora, né? Imagina se ela vai falar que não gostou. Acho que a gente nem estaria gravando isso. Mas, enfim, eu gostei muito dos 2. Pra quem não sabe, ela é muito mais conhecida. Ela escreveu muito mais contos, né, do que romance. Acho que ela só escreveu um romance. Então, tanto o Fugitiva, quanto o Progresso do Amor, quanto a maioria dos livros dela são de contos. E eu nem sou muito de contos, assim, porque eu termino me apegando aos personagens, aí prefiro ficar mais tempo com eles, enfim. Mas desses 2 livros eu gostei muito. E aparentemente, até eu me dei conta, tem um gancho assim, eu acho. Parece que Alice Munro era meio dona de casa e escrevia com uma máquina de escrever assim na mesa da cozinha, né? Então você tem aí, como eu, sei lá, a sua mesa que sobe e desce, caneta tinteiro, teclados e tal, e a mulher tá lá ganhando o Prêmio Nobel escrevendo na mesa da cozinha. Porque pra quem não sabe, assim, quando ela faleceu agora, acho que ela tinha mais de 90 anos, 80 e tantos, ela assim. era bem velhinha. Então ela já era uma senhorinha, né, assim, então, enfim, era todo um mundo diferente, né, quando ela começou a escrever. Ela também não tinha computador quando ela começou a escrever, né? Mas o que tem, assim, de bem interessante na literatura dela é que é um ponto de vista, vamos dizer assim, normalmente classe média, né? Os personagens não são personagens assim, sublimes, virtuosos, incríveis, mas ela escreve com o que eu mesmo chamo de perspectiva do Espírito Santo, uma perspectiva muito compassiva em relação aos personagens. Então, mesmo que o personagem faça alguma coisa feia, você não fica com ódio, assim, o texto não induz você a tomar partido, você acaba simpatizando um pouco com todo mundo, quer dizer, então não tem nada de, vamos dizer, propaganda, né, ou de querer inculcar virtudes, assim, ou nada assim, mas você fica no meio de uma situação. São situações bem cotidianas, assim, a maior parte dos contos se passa em cidadezinhas do interior do Canadá, situações comuns, pessoas comuns, assim, sendo que eu acho que ela escreve com a polidez, assim, com a perspicácia muito grande, assim. Também o que eu gosto dela é que ela não romantiza as histórias, assim. Tem história que simplesmente não tem desfecho e eu acho isso muito bom, assim. Nem toda história precisa ter um final feliz para agradar o leitor e tal. E nem ter realmente um desfecho, não é nenhuma questão de final feliz, né? Porque a gente sabe até quantas situações permanecem abertas na nossa vida. Aquela pessoa com quem você simplesmente deixou de falar, né, e de repente passaram-se anos, assim, alguma coisa que você esqueceu. Então é um texto bastante realista e é um texto que até me faz pensar, obviamente, no livro que eu sempre menciono, Outras Vidas que Não a Minha, do Emmanuel Carrère. Justamente essa preocupação em mostrar muito, explicar nada. Explicar nada, só mostrar. E isso, assim, faz com que o texto seja bastante delicado de traduzir, porque você não vai poder, por exemplo, escolher uma palavra que tem um valor explicativo também, né? Quer dizer, quando você vai traduzir alguma coisa, se você se depara com uma dificuldade, a primeira tentação é você explicar o que está no original. Às vezes, é claro, isso pode ser inevitável, porque, não sei, tem uma comida que só existe lá e a pessoa talvez não vai entender, né? Ou tem uma situação burocrática que só existe lá.
Por exemplo, hoje no Brasil as pessoas falam em aplicar, é um anglicismo horroroso, porque a gente tem o nosso candidatar-se, mas o processo de entrada numa universidade americana não tem nenhum correspondente no Brasil. Então isso é o tipo de coisa que você não tem tanto como traduzir, você tem de explicar para que fique inteligível. Então, no texto da Alice Munro, como você percebe que ela sempre evita explicar, você nunca pode explicar. E outra coisa que me marcou muito é que a Alice Munro, ela tem uma verdadeira fascinação por flores e por vegetação. E você descobrir, assim, de que plantinha ela estava falando, e encontrar, assim, ver se tem um nome em português, nossa, às vezes isso é complicado, né? Mas assim, como alguém que leu as traduções do Pedro, eu gostei bastante. Acho que dá para, se você quiser, assim, uma sugestão de exercício de tradução, pegar o livro da Alice Munro no original e pegar uma boa tradução como as do Pedro. Também tem outros tradutores bons que traduziram a Alice Munro, mas comparar a tradução com o original, ver as soluções que o tradutor adotou, sabe, tentar pensar por que ele adotou aquelas escolhas e tal. Isso é um bom exercício de tradução para você raciocinar mais assim, como um tradutor, sabe? E eu achei muito boa as traduções do Pedro. Não esqueço de ler um Neca de Pitibiriba no meio do diálogo, assim, e considerando que os personagens eram mais velhos e tal, e mais simples, eu achei uma solução muito boa, assim. Mas espera aí, eu sou apenas 7 anos mais velho que você. Não, e quando eu era criança, as pessoas falavam Neca de Pitibiriba. Não, pra mim isso é uma coisa de TV. Assim. Não, pra mim, eu ouvi isso. Pra mim isso é um português vivo. Não. Falar Neca de Pitibiriba. Pra mim é um português de uma geração anterior, assim, né? Mas é toda uma discussão, enfim, dá pra discutir muita coisa, né? Mas essa diferença de geração, assim, enfim, pra mim eu achei adequado porque eram personagens mais velhos, né? Mas é muito bom você ler expressões tão do diálogo, como fala, a expressão tão oral, assim, do português, assim, porque a tradução soa mais natural em português, ela deixa de parecer uma tradução e parece um texto escrito diretamente em português, o que é o objetivo da tradução, né? Pois é, e olha, se você quiser uma introdução cinematográfica a Alice Munro, mas uma introdução mais ou menos, né? Tem um filme do Almodóvar chamado Julieta, né, ou Julieta, que se baseia em 3 contos do Fugitiva. São 3 contos que formam uma sequência com a mesma história. Eu não sei o que já conta como spoiler, as pessoas vão ficar assim, mas digamos que é uma relação entre mãe e filho. Isso não é spoiler não, mas são 3 contos, acho que é Daqui a Pouco, Silêncio e Ocasião. Acho que Silêncio é o último. E eu me lembro de... O fim do filme não é o mesmo dos contos. Exato, isso me incomodou, porque eu li os contos primeiro, antes de ver o filme, e o que eu mais gostei nessa sequência de contos foi o fato, assim, é meio que spoiler, então se você se incomodar com spoiler, pode parar o vídeo aqui, tá? Mas não é um spoiler tão direto, assim. Mas o que eu gostei nos contos é que eles não têm um desfecho, não tem um final feliz. Que nem ele falou, a história fica em aberto. Feliz, não tem nenhum final infeliz. Não tem um final, a história termina em aberto, e foi isso que eu mais gostei, porque essa questão que eu falei que ela faz de não romantizar a história, isso deixa a história mais realista, deixa a história mais próxima da vida que a gente vê, assim. E foi isso que eu mais gostei, assim, e o Almodóvar mata isso. Pois é, mas eu só queria dizer mais uma coisa, assim, porque quando a gente fica falando assim de uma história da vida como a gente vê e tal, isso parece uma coisa óbvia, mas não é uma coisa óbvia, porque se você conversa com alguém, você sempre está emitindo um monte de juízo sobre a vida de uma terceira pessoa. Então se eu digo, porque na relação de mãe e filha ali, a mãe e a filha quer isso, a filha quer isso, você embute um monte de opiniões suas, você já toma partido, você diz que fulana está certa, fulana está errada. Você sempre vai julgando, acusando, defendendo. Então, não é nada simples isso que eu estou dizendo e defendendo aqui. Você conseguir escrever sem realmente tomar partido, realmente relatar, colocar tudo numa luz compassiva, isso aí, assim, é o truque dos grandes. Parece moleza, assim, vou só contar uma história.
Então vai lá, lê a Alice Munro, tenta imitar aí e você vê se é fácil fazer aquilo. Pois é, eu acho que é por isso também que eu admiro tanto ela como leitora, assim, sabe? Esse estilo dela de escrever, assim, mais... Qual a palavra que eu quero? Mais sutil, né? Que não é tudo tão óbvio, assim, enfim. E só para, se alguém quiser ver o filme do Almodóvar, ele tá na Apple TV, tá? Ele tava na Netflix, mas saiu. E só uma curiosidade, assim, porque eu li os contos, você meio que imagina a história na sua cabeça, né? E Alice Munro, as histórias se passam no interior do Canadá, então eu imaginava tudo em tons mais suaves. Meio nublado. Meio nublado, exatamente isso. Eu já estive naquela área, assim, do Canadá, das Montanhas Rochosas lá, então eu associei muito a isso, assim. As cores não são muito vibrantes, é tudo meio subdued, assim, né? São tons mais amenos, assim. Então, eu imaginei essa história na minha cabeça de um jeito quando eu li os contos, e eu acho que o Almodóvar era tipo o último diretor que eu imaginaria que adaptaria esse livro, porque o Almodóvar é cores vibrantes, todo mundo gritando, assim, sabe? Eu gosto dele e tal, mas para mim são dois opostos extremos, assim, a maneira como o Almodóvar conta a história e a maneira como Alice Munro conta a história. E até por isso fica interessante a adaptação dele, mas eu realmente não gostei do fato de ele ter mudado o final, né, enfim. Na verdade, até ele pôs um final onde não havia final nenhum. Exato. Mas o filme é bom, assim, quem quiser ver lá na Apple TV, tá lá pra alugar e... Seja feliz. Mas, enfim, eu recomendo mais ler primeiro os contos, né? E aí depois, se você quiser, você ver o filme, né? Pois é. Bom, e se você conseguir encontrar, porque parece que tá aí meio difícil, se você gostar, corre na estante virtual, porque acho que esse O Fugitiva mesmo, acho que já tá meio complicado de achar. Tem uma tradução anterior, que deve ser boa também. Acho que é o Progresso do Amor, acho que tem uma tradução. Não, tem com certeza Fugitiva, daquele do Sérgio que faleceu, Flaxman. Sérgio Flaxman, isso. Eu sabia que ele tinha traduzido um dos livros que Pedro traduziu também. Então, o Sérgio Flaxman também traduziu esse Fugitivo, ele também é um ótimo tradutor, então se você só encontrar a tradução dele, o Flaxman, tudo bem. Vai na Fé, tradução da Companhia das Letras. Essa é da Biblioteca Azul, que faz parte da Editora Globo. Isso. Bom, pessoal, muito obrigado. Então, a gente espera aí que você, quem se aventurar por Alice Munro, acho que a gente acha que não vai se arrepender. Muito obrigado. Até a próxima.